Toledo, para quem não é de São Paulo, choveu na cidade ontem forte, na quarta-feira, e alguns bairros ficaram absolutamente inviabilizados, assim, né? Aqui mesmo perto do estúdio do UOL, na Faria Lima, uma árvore caiu. Até hoje a gente sentiu dificuldade aqui com a internet, enfim. O trânsito na cidade parou, caiu o número de árvores compatível a um padrão mensal, em uma tarde. Exatamente, Thaís. Foi uma chuva muito atípica, porque choveu bastante, mas o que mais afetou não foi a quantidade de água, mas a velocidade do vento. O vento estava muito forte, né, rajadas realmente muito impressionantes, e elas derrubaram mais de 200 árvores, que é mais do que a média de árvores que caem ao longo de um mês na cidade de São Paulo. Então, foi um mês ou 40 dias em um dia só, numa tarde, né? Em algumas horas. E isso tem algumas... primeiro, mostra que a frase do prefeito Ricardo Nunes, que São Paulo está super preparada para enfrentar o aquecimento global, é uma estupidez, que não há harmonização facial que corrija. E segundo, porque nenhuma cidade está, né? Raríssimas podem dizer isso, e São Paulo certamente não é uma delas. Teve gente que morreu por causa da queda de árvores, um taxista. Mas tem um aspecto que eu acho que é especialmente relevante, que as pessoas podem até achar que não é, mas que é a falta que essas árvores vão fazer. Porque São Paulo planta árvores, como toda a cidade, numa taxa não pequena, mas planta o quê? Mudas. Muitas vezes são varapaus ali que você mal identifica que aquilo é uma árvore, né? E vai demorar décadas para aquilo fazer sombra. E as árvores que estão caindo, por causa justamente desses fenômenos climáticos muito piores, extremos, né? Do que qualquer coisa que a gente já tenha visto, elas são justamente as maiores árvores. E estão concentradas nessa região central da cidade de São Paulo. Por quê? Porque a região central é a região mais adensada e ela tem uma concentração, a temperatura no centro é muito maior do que nas periferias, onde você tem ainda muita área sem adensamento, com muito mais... no sul de São Paulo ainda tem muita área verde, o extremo sul da cidade de São Paulo. O extremo norte, a Serra da Cantareira, também tem muita área verde. Em São Paulo, no centro da cidade, se você pega os mapas de calor, as maiores temperaturas estão no centro. E aí o que acontece? A chance de uma tempestade no centro, justamente porque é o lugar mais quente, evapora mais, etc., acontecer ali talvez seja até maior, mas o pior não é isso. Os efeitos, os danos que ela vai causar são muito maiores, porque vai derrubar justamente as árvores grandes. E as árvores grandes são aquelas que mais sugam a água do solo e jogam para a atmosfera, que afetam o microclima da cidade, né? Por que os jardins têm esse nome e são o lugar mais caro de São Paulo, de metro quadrado? Porque tem tipuana. A tipuana é uma árvore, não é nativa brasileira, mas foi plantada pela Companhia City, uma árvore que tem predominantemente na Bolívia e na Argentina, que serviram para fazer arborização em Higienópolis, no Jardim Paulista, no Jardim Europa, no Alto de Pinheiros, no Butantã, até na cidade universitária. São árvores frondosas, grandes, que sofrem uma poda criminosa para poder passar a fiação e acabam caindo e já estão ficando com uma certa idade, não tem o cuidado necessário. Então, elas vão fazer muito mais falta, porque se você cai uma tipuana, ou corta uma tipuana e planta lá um ipê no lugar, isso na melhor das hipóteses, vai demorar 30 anos para esse ipê fazer a sombra e cumprir o papel que aquela tipuana fazia. E se essas árvores falassem, Toledo, tem árvore que viu de tudo, né? Pois é, para mim, depois da morte do taxista, o maior drama dessa tempestade foi a queda de um xixá no Largo do Arouche. Xixá é uma árvore pouco conhecida, ela não é uma árvore muito popular, porque também não é muito comum. Ela é uma prima distante da sumaoma, que é uma das maiores árvores amazônicas. Ela tem em comum aquela raiz tabular,
que parece que ela tem um tripé, né, junto do tronco. As raízes saem como uma saia do tronco. Inclusive, na Amazônia, aquilo é usado pelas populações ribeirinhas ou os povos indígenas como telefone, né? Você bate naquilo, o som ecoa a quilômetros e quilômetros de distância. Olha. E esse xixá que caiu ali no Lago do Aroche, ele era uma das aves mais antigas da cidade. Tem gente que fala que é a terceira mais antiga, só atrás de uma que tem no antigo Pix ali, Lago da Memória, e outra que fica junto da Anchieta, no antigo Caminho do Mar, Duas Figueiras. Mas é muito difícil de saber, né? Uhum. Mas tem registros, inclusive de fotos muito antigos desse xixá. E esse xixá, estima-se que ele tenha 200 anos de idade. O que significa que ele nasceu por volta de 1820, 1830, por aí. O que ele tinha? Então, qual era a vista? Em 1830, o xixá, onde é hoje o Lago do Aroche, tinha uma chácara. Era o limite da cidade. Já não era mais cidade, já não tinha mais rua ali, né? Era uma chácara já, porque São Paulo era uma mini Matão. Tinha 20 mil habitantes, ou algo entre 20 e 30 mil habitantes. Não chegava a 30 mil habitantes. E tudo concentrado ali naquele morro histórico, onde tem o pátio do colégio, né? Para atravessar o Anhangabaú, que hoje é o vale, né? Antigamente era um rio, você não tinha nem viaduto. Você tinha que atravessar o rio, uma pinguela ali e tal. Então, o lado de cá do Anhangabaú, que é onde está a Praça da República, ainda não era muito pouco urbanizado e tinha muito pouca gente vivendo ali. Então, esse xixá, ele não é que é a terceira árvore mais antiga da cidade de São Paulo. Ele é um dos moradores mais antigos da cidade. E ele, como você usou a expressão, ele viu coisas que a gente só consegue imaginar. Então, ele viu, por exemplo, quando ele nasceu nessa chácara, a chácara do Marechal Rondon, não era Marechal, era um militar, o Rondon, aliás, era Toledo Rondon. Oi. Não sou descendente, longe disso, né? Mas é a mesma família. Esse cara tinha uma chácara grande na periferia de São Paulo, né? Imagina, hoje é uma área super central. E quando ele ainda tinha chácara e o xixá estava nascendo, ali estava começando a crescer, sabe quantos cirurgiões tinha na cidade? Um. Só tinha um habilitado. De tudo, de qualquer especialidade. Não, é cirurgião. Precisava fazer. E assim, você sabe o que ele usava para fazer amputação? Serrote de serrar madeira. Meu Deus. A água era distribuída em pipas, não tinha encanamento. Pipas, barricas. Sei. E era um problema, porque muitas das fontes já estavam contaminadas desde aquela época. No começo, quando xixá nasceu, nem iluminação tinha, mas depois, quando a iluminação pública foi se desenvolvendo, durante muitos anos era a querosene, depois foi para gás. A eletricidade só foi na virada do século XIX para o século XX. O transporte era feito à base de mulas e cavalos. Esse xixá nasceu o bonde a burro, depois o bonde elétrico, depois o ônibus, depois o metrô. Esse xixá viu a população de São Paulo sair de 20 mil, 25 mil habitantes para 11 milhões de habitantes. Foi a mega cidade que mais cresceu no século XX no mundo. Sério? Mais do que a cidade do México, mais do que Tóquio. As cidades chinesas tiveram um crescimento concentrado, mas já no século XXI. Então, no século XX, nenhuma cidade, nenhuma mega cidade cresceu tanto quanto São Paulo. E foi uma explosão de gente, né? Primeiro, graças... Pra você ter uma ideia, esse xixá viu a fundação da Faculdade Largo de São Francisco. Viu... provavelmente o Castro Alves deve ter passado ali debaixo dele em algum momento, entendeu? Castro Alves que dizia que São Paulo não era uma cidade, era uma coisa pregada nas fraldas da América ali, tinha uma temperatura polar, né? Ele baiano estranhava o frio,
fazia frio em São Paulo. Fazia frio em São Paulo. As pessoas usavam poncho. Os desenhos da época mostram todo mundo usando poncho, chapelões enormes, porque chovia muito, tinha que se proteger da chuva. O poncho servia para se proteger tanto da chuva quanto do frio. Então, era um outro mundo que esse xixá viu e que não existe mais, e agora também tampouco existe o xixá. E falta, a meu ver, a prefeitura fez... O que aconteceu com esse xixá? Meses atrás, em outro evento climático extremo, ele perdeu 2 galhos muito grandes e ficou uma ferida no tronco desse xixá. E a madeira do xixá é uma madeira de pouca densidade, é uma madeira que não serve nem para... não é nobre. Então ela é muito mais suscetível, se você abre uma ferida no tronco, a pragas. E ninguém cuidou disso. Colocaram uma placa lá. Fragilizou ainda mais. Exatamente. A prefeitura só se preocupou em colocar uma placa lá, que é a terceira árvore mais antiga de São Paulo, fizeram uma cerquinha e tal, mas cuidar da árvore ninguém cuidou. Aí veio mais um evento climático extremo e a árvore caiu, né? Eu estou só contando essa história porque a gente claramente está perdendo as melhores e maiores árvores da cidade. Os bairros que hoje são valorizados porque têm essas árvores estão perdendo essas árvores e elas não estão sendo repostas. E a gente não tem governantes à altura da gravidade desses eventos climáticos extremos que a gente está vivendo. Porque o cara acha que está tudo bem. Foi a madrugada da motosserra em São Paulo. Eu fiquei ouvindo motosserra até as 4 da manhã. Porque era derrubando árvore. Cortando os troncos árvores derrubadas. Que já tinham caído ali, né? E a cidade inteira parou. No caminho da minha casa para cá tinha umas 20 árvores caídas ainda. Essa linda homenagem que você prestou a esse xixá me lembrou um lindo livro infantil que chama Árvore Generosa, que é um clássico da literatura infantil, do Shel Silverstein, que é traduzido no Brasil pelo Fernando Sabino, uma edição da Companhia das Letras, e que conta a história de uma árvore e a relação dela com um menininho que ela viu nascer, crescer, se tornar um homem, um velhinho, e a ganância do homem diante da generosidade da árvore. Um lindo livro para os adultos, inclusive. É bom que o prefeito lesse. Vamos distribuir a Árvore Generosa por aí. É isso aí.